Nós estamos seguindo a série de agosto, Uns aos Outros. E hoje nós vamos ler um texto muito conhecido, que talvez nós pudéssemos até recitar aqui de cor, porque eu sei que você conhece. Está em Mateus 6, versículo 9. Mateus 6, 9. Estou feliz também porque nesta noite nós estamos estreando uma nova composição no louvor. Nosso irmão Paulo foi para a bateria, o Wellington foi para o violão. Estão estreando nessa noite, tocando na igreja. Há poucos domingos atrás, no culto da manhã, os jovens tocaram aqui, fizeram o louvor. Então nós estamos felizes com essas novas formações do louvor da nossa igreja. Eu tenho falado aqui, a gente tem solicitado, se você quer trabalhar, você tem muito o que fazer aqui nesta comunidade. Você não veio aqui para esquentar banco, você veio aqui para se envolver, porque Jesus se envolveu até a morte com você, Jesus se comprometeu até o fim com você. Ele quer que você seja participante do reino, quer que você seja participante da obra. Eu chamei na semana passada aqui 3 pessoas que nós estamos precisando: dizimistas novos, discipuladores, novos discipuladores e irmãos e irmãs para o ministério infantil. Mas não é só isso, a lista é grande. Aqui no Data Show, Felipe está aí. Às vezes o Felipe faz as 2 funções de transmissão lá e de Data Show aqui. Data Show é muito simples, você pode nos ajudar aqui, liberando o Felipe para transmissão ou para o som que ele também mexe. É o nosso coringa aqui, mas se disponha, porque Jesus se dispôs até o fim por você. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vamos ler juntos? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia o dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quem é a pessoa que você mais ama? Quem é a pessoa que você se sente mais feliz de estar ao lado dela? Quem é a pessoa mais cara para você? Bom, você deve ter imaginado aí, certo? Agora imagine se vocês brigarem, se vocês se desentenderem, como fica o clima entre vocês? Como você levanta pela manhã, apartado, brigado com aquela pessoa, rompido o seu relacionamento. Você consegue trabalhar aquele dia com alegria, normalmente? Como você almoça quando o seu relacionamento com alguém tão especial para você, que lhe custa muito ao seu coração, quando esse relacionamento está rompido? Como que você almoça? Como que a comida desce aqui? É muito certo que
Todas as nossas atividades naquele dia serão feitas com um profundo aperto em nosso coração, com angústia, com tristeza, com preocupação, com insegurança. Todos nós já passamos por isso. Eu me lembro da primeira briga, ou da discussão, desentendimento que eu tive com a Egli. Eu era apaixonadíssimo pela Egli, há muito tempo, antes de eu namorá-la. Nós crescemos juntos na igreja. No primeiro desentendimento que nós tivemos, o meu coração ficou assim: meu Deus, será que eu esperei tanto e agora eu vou perdê-la? Nossa, não consegui nem dormir. Foi terrível, terrível. Em menor grau, queridos, assim também vai acontecer com um amigo muito querido, pessoas caras. As amizades são as coisas, as pérolas que Deus nos dá nessa vida são os amigos. Nós ficamos muito chateados. Em menor grau, nós ficamos também chateados com colegas de trabalho, de escola. A questão, queridos, do perdão é algo crucial para as nossas vidas. O tema desta noite é: perdoai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Não pode haver paz sem a reconciliação, e não pode haver reconciliação sem o perdão. Uma pessoa que não tem paz fica doente. Como nós podemos viver a nossa vida sem paz? Não é à toa que o nosso mundo está muito doente, porque falta paz. Os relacionamentos são líquidos, as pessoas descartam, as pessoas são descartadas, são descartáveis. Parece que as situações ficam mal resolvidas, as portas ficam abertas, ciclos não se fecham, e isso fragmenta a nossa alma, a nossa psique. Falta humildade, sobra autopiedade. Falta perdão, sobra amargura. Portanto, se queremos saúde, se queremos equilíbrio, se queremos paz, somente através da prática do perdão. Perdoai-vos uns aos outros. Esta é a vontade de Deus para cada um de nós. Esse é o assunto dessa noite. Se você veio aqui, não foi por acaso justamente neste dia, neste domingo. Queridos, quando o versículo 12 começa e Jesus traz um modelo de oração, e o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, no versículo 12, eu queria tirar daqui a seguinte conclusão: o perdão está na pauta, deve estar na pauta da nossa oração. Jesus fez questão de incluir o perdão em seu modelo de oração. Você já se perguntou por que isso? Quantos milhares de modelos Jesus poderia ter feito, ter ditado, ter ensinado os seus discípulos, que ficaria registrado para nós? Por que Ele colocou o perdão nessa oração tão pequena, essa oração de referência para todos nós? Eu te respondo: porque o perdão nos mantém vivos espiritualmente. Sem o perdão nós morreríamos espiritualmente. O pecado corta o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Isaías 59:2 diz assim: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. O nosso pecado tapa os ouvidos de Deus para que Ele não nos ouça. O pecado é um muro entre Deus e nós. Ele se esconde de nós. Os seus ouvidos são tapados para as nossas orações.
E querido, se isso acontece, nós paramos de receber vida espiritual. Nós vamos murchando, nós vamos secando, nós vamos apagando-nos espiritualmente. Não há como ser cristão sem a dinâmica de viver diariamente do perdão de Deus, porque ninguém é tão justo que não precise de perdão constantemente. Ninguém é tão espiritual que não precise do perdão de Deus constantemente. Se um cristão vive sem se preocupar com esse assunto, isso é muito perigoso. É bem possível que esteja morto espiritualmente e seja um pseudo-cristão. Um grande religioso, como aquele fariseu que orou dizendo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Também agradeço porque não sou como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Este não desceu justificado para casa, segundo o parecer de Jesus. Jesus nos chama para examinar o nosso coração sempre. Sabe por quê? Porque há muito lixo dentro do nosso coração. C.S. Lewis, um grande escritor que você já ouviu falar, talvez já tenha lido, quando ele examinou o seu coração, ele chegou a uma terrível constatação. Ele diz assim, que ele tinha dentro de si um bestiário de luxúrias. Não é luxo não, é luxúria. Tem a ver com imoralidade sexual. Um hospício de ambições, um canteiro de medos e um harém de ódios mimados. Queridos, eu olho para mim e eu digo, meu Deus, eu não tenho coragem de abrir aqui no telão da igreja tudo o que eu pensei durante esta semana. Ou tem algum herói aqui que poderia abrir a sua mente e todos os seus pensamentos aqui no telão no domingo à noite? O perdão deve estar sempre em nossa pauta de oração. Caso contrário, a nossa vida espiritual jamais será consistente. Sabe por quê? Ou a nossa mente está cauterizada pelo pecado, ou a presença do Espírito já foi apagada em nós. Das duas, uma. Se o perdão não está na pauta da nossa oração, ou a nossa mente já está cauterizada, petrificada pelo pecado, ou o Espírito Santo foi apagado dentro de nós. O reconhecimento, queridos, de quem somos e do que fazemos diante do Paizinho amado, que é ao mesmo tempo o Senhor do universo, é uma condição primária para a nossa vida espiritual. Somente quem banaliza o pecado não coloca o perdão na pauta de suas orações. E o salário do pecado é a morte, eterno afastamento de Deus. Perdão deve estar na pauta das nossas orações, mas o perdão é uma condição. Diz o versículo 12 ainda: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
Há uma dinâmica na vida com Deus. Eu peço perdão à medida que eu também perdoo, e Deus me perdoa à medida que eu perdoo. Eu não posso exigir de alguém algo que eu mesmo não tenha disposição para fazer. Então, quando cantamos, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós ofertamos, quando nós oramos e quando servimos, existe uma condição para que tudo isso seja verdadeiro diante de Deus: o perdão àqueles que nos têm ofendido. Eu não posso trazer a minha oferta aqui em dinheiro, em louvor, em serviço ao Senhor, sem que o meu coração esteja em paz com o meu próximo. Eu até posso, e nós até fazemos isso, mas Deus aceita verdadeiramente a nossa oferta quando nós estamos bloqueados, ou o nosso relacionamento está bloqueado com alguém. Quando oramos ao Senhor pedindo perdão pelos nossos pecados, nós oramos assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Deus nos perdoa à medida que nós perdoamos uns aos outros. E sabe por que funciona assim? Eu respondo: porque a nossa vida com Deus não é dissociada da nossa vida com o nosso próximo. Você não tem uma vida espiritual vertical, a sua vida é integral. Tudo o que você faz, comer, beber, vestir, passear, você deve fazer para a glória de Deus. Tudo o que você faz é espiritual, não tem sagrado e profano, não tem espiritual e secular, eclesiástico e secular, nada, não tem divisão. A Bíblia nos questiona dizendo: como você pode amar a Deus a quem não vê, se você não ama o teu próximo a quem você vê? Ou seja, jamais podemos dizer algo do tipo: isso não tem nada a ver comigo, é entre eu e Deus. Isso não tem nada a ver comigo e Deus. Ou o contrário, isso tem a ver comigo e com Deus, o fulano não tem nada a ver com isso. Você não pode dizer isso, eu não posso. A tua relação com o fulano e o beltrano tem tudo a ver com a tua relação com Deus, e a tua relação com Deus tem tudo a ver com a tua relação com o fulano e o beltrano. Jesus disse: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Condição para ser discípulo de Jesus. Eu tenho dito aqui que nós precisamos ser discípulos de Jesus e não membro de uma denominação. É fácil ser membro de uma denominação, mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer que você seja discípulo dele, e para você ser discípulo dele, você precisa amar. Nós precisamos amar uns aos outros. Jesus é amor. É uma música linda chamada Jesus is Love. Foi traduzida inclusive por uma banda brasileira. Ela era cantada por cantores nos Estados Unidos, cantores, agora para explicar vou ter que falar, né? Seculares. Jesus é amor, e Jesus provou o seu amor dando a vida por nós pecadores, e nós pertencemos a Jesus à medida que nós imitamos o seu modo de viver. E qual a melhor forma de imitar o modo de viver de Jesus, senão nos amando uns aos outros? E quem ama,
perdoa. O amor, o verdadeiro amor, não permite que o rancor, que a mágoa se aloje em nosso coração. O amor expurga o ressentimento, é um movimento natural para toda pessoa que foi regenerada pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito é, qual o primeiro? Amor. Assim como o corpo em seu sistema de defesa levanta os seus anticorpos para lutar contra uma infecção, o coração regenerado não consegue viver com o ressentimento e deseja desesperadamente tirá-lo de si. Aí surge um questionamento da nossa parte. Perdoar alguém que nos ofendeu é fácil? Não. Eu não perdoo. Mas a Bíblia nos faz lembrar de uma coisa, que o nosso velho homem foi com Cristo crucificado, e que agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, eu perdoo. Nós somos crucificados com Cristo, vivemos não mais nós, mas Cristo vive em nós. Por isso nós perdoamos agora com o perdão de Cristo. E quando não perdoamos, a nossa comunicação com Deus fica cortada, como eu disse lá em Isaías 59. Deus fecha os ouvidos quando lhe pedimos perdão, porque estamos pedindo uma graça para nós, que nós mesmos não estamos dispostos a oferecer. É neste sentido que o perdão é uma condição, e Deus nos chama nesta noite para perdoar, porque Ele nos perdoa, porque Deus tem prazer em exercer a sua misericórdia, Ele nos ama. Por isso Ele nos chama para perdoar, para que possa estender também sobre nós o seu perdão e a sua misericórdia. O perdão está na pauta, deve estar na pauta de nossas orações. O perdão é uma condição e o perdão é uma promessa de Deus. Versículo 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim o vosso Pai Celeste vos perdoará. Deus nos perdoa. Existe uma promessa aqui, e não somente aqui, mas em diversas partes da palavra de Deus. Deus nos perdoa porque é amoroso, Deus nos perdoa porque é rico em perdoar, em graça, porque Ele nos ama, porque Ele tem prazer em nos acolher, assim como aquele pai amoroso da parábola do filho pródigo, que não fez sequer uma pergunta para o filho, mas o recebeu e o abraçou incondicionalmente. Deus corre ao nosso encontro, nos abraça e não considera tudo o que nós fizemos anteriormente. Aleluia! Esta é a natureza de Deus, este é o coração de Deus. Deus é assim. A Bíblia nos diz: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para com os que o temem. Misericórdia é não receber aquilo que nós merecemos, e Deus é assim. Ele é misericordioso, Ele nos perdoa, Ele não dá o pagamento que os nossos pecados merecem. Aliás, não existe um pecado, por mais hediondo que seja, e há pecados mais graves, sim, existem pecados mais graves que outros, pecados maiores, existe sim. Se você tem dúvidas sobre isso, a gente pode conversar uma outra hora. Não existe um pecado tão hediondo que Deus não possa perdoar. Aleluia! O nosso Deus não tem limites, queridos. Por isso Ele perdoa todo tipo de pecado. No livro do profeta Isaías está registrado
um dos textos mais lindos a respeito do perdão de Deus em toda a Bíblia. Diz assim: venham, vamos arrazoar, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam como a escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Uma vez eu conversei com uma mulher, a qual levava as crianças para a igreja, mas ela mesmo não entrava. E um dia eu abordei ela na porta da igreja, e ela disse: pastor, eu fiz muita coisa muito ruim na minha vida, e Deus não me perdoa. Eu falei: você precisa conhecer a palavra de Deus. Não há pecado que o sangue de Jesus Cristo não possa purificar. Você precisa de perdão nesta noite? Qual o seu pecado? Ele é grave? Você tem vergonha dele? Deus promete perdão a você nesta noite, não importa a cor do seu pecado, não importa a gravidade dele. A Bíblia diz: quem oculta seus pecados não prospera, quem os confessa e os abandona recebe misericórdia de Deus. Você precisa de perdão? Deus te perdoa. Se você está em Cristo, Deus te perdoa, porque Cristo já pagou o teu pecado, e Deus é justo. Deus não vai cobrar uma dívida duas vezes. Quando Jesus estava na cruz do Calvário e disse: tetelestai, está pago, está consumado, está feito, está completo. A dívida foi quitada, a justiça de Deus não caiu sobre a tua cabeça, caiu sobre o corpo de Cristo. Deus te perdoa, porque Ele não pode cobrar uma dívida que o seu próprio Filho já pagou. Por isso 1 João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é justo para não cobrar duas vezes. Aleluia. Senão Ele estaria anulando o que Jesus fez por nós. Amados, eu queria concluir: perdoai-vos uns aos outros. Perdão deve estar na pauta das nossas orações. Como nós precisamos dele para ter vida espiritual. Sem o perdão de Deus, nós definhamos. O salmista diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos com os meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e a minha alma se tornou em sequidão de estio. No entanto, Deus espera que, da mesma maneira que desejamos o perdão, nós devemos oferecê-lo a quem nos ofendeu. Então, nesse caso, o perdão é uma condição para nós sermos perdoados. Porém, a boa notícia é que quando nós perdoamos, Deus também nos perdoa. Ele nos ama, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, queridos, o segredo de tudo está nisso: não guardar mágoas, ressentimentos, amarguras em nosso coração por ninguém. Eu louvo ao meu Deus, se eu tenho uma bênção que eu posso contar, é que eu não guardo rancor de pessoa alguma, até hoje. E olha que já tive muitas razões para isso, mas o Espírito de Jesus que habita em mim tem dado essa graça. É pela graça, é mérito dele, de limpar o meu coração. Como hoje eu poderia estar aqui pregando uma palavra dessa, se eu tivesse uma pessoa
a qual eu não consegui perdoar. Como que eu poderia ministrar uma palavra dessa? Seria muita hipocrisia da minha falta, da minha parte. Aleluia. Existem pessoas que nos traíram, sim. Existem pessoas que foram falsas conosco, sim. Existem pessoas que nos ignoraram, sim. Existem pessoas que deram falso testemunho de nós, sim. Existem pessoas que nos abandonaram quando nós mais precisamos, sim. Mas deixa eu falar uma coisa para você nesta noite. Jesus, ele foi tentado até o último instante a se vingar dos seus opressores, daqueles que lhe fizeram mal. Preste atenção na narrativa da sua prisão no jardim do Getsemane. Vou ler bem devagar. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, aquele que caminhou com Jesus os 3 anos, comendo, bebendo, rindo, vendo os milagres e o poder e as curas de Jesus, Judas, uma pessoa de perto, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espada e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal: vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou ele, e teve a cara de pau de beijar Jesus. Ah, se fosse eu. Jesus disse: amigo, olha como Jesus responde: amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Guarde sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir ao meu Pai milhares de anjos para me proteger e Ele os enviaria no mesmo instante? Por que Jesus não fez isto? Seria um show a céu aberto. E depois, queridos, já pendurado na cruz, eles lhe provocaram dizendo: salvou os outros, salve a si mesmo. Se tu és o Cristo o escolhido, se tu és o Messias, o escolhido de Deus. E nesse momento, queridos, naquela grande multidão assistindo à crucificação daqueles 3 homens, Jesus podia, numa grande apoteose, vingar os seus inimigos. Jesus podia dizer assim: vocês querem saber se eu sou o rei? Se eu sou o rei do universo, eu vou lhes mostrar. Na cruz, crucificado, Ele abriria os céus e numa verdadeira apoteose mandaria, os seus anjos surgiriam, os seus anjos, arcanjos, querubins e serafins em glória, num grande estrondo, mandaria fogo do céu para consumir aquelas pessoas que estavam zombando de Jesus. Mas não, Jesus sendo crucificado, sem culpa, sem pecado, Jesus ainda teve a capacidade de interceder pelos seus algozes,
pelos seus detratores, pelos seus opressores, pelos seus inimigos. O que ele disse na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele deu o maior exemplo de perdão. E Jesus nos conclama ao perdão. Jesus te chama nesta noite para o perdão, para perdoar. É o nosso Rei que nos conclama ao perdão. Perdoai-vos uns aos outros para que também sejam perdoados pelo Pai. Jesus está nos dizendo. Perdoe-se mutuamente, afinal, todos vocês são pecadores. Como é que você acha que tem mais direitos que o teu próximo que te ofendeu? Você é tão pecador quanto ele. Perdoem-se e sejam perdoados. Tirem todo o empecilho que possa existir no seu relacionamento com Deus, porque não tenha dúvida, se o teu relacionamento está impedido com alguém, estará impedido com Deus. Queridos, a razão de muitos de nós estarem doentes, fracos na fé, sem avivamento, sem alegria, sem paixão por Jesus, sem intrepidez para pregar, sem ânimo para servir, é porque nós temos questões que ficaram para trás, mal resolvidas. Perdoe nesta noite, para que você experimente da vida abundante que Jesus veio trazer para nós. Eu não consigo entender como nós não podemos ter essa vida abundante, porque Jesus é sublime, Jesus é grande, Jesus é maravilhoso, Jesus é o Rei dos Reis, Jesus tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Basta uma palavra dele para mudar a nossa vida, a situação ao nosso entorno. Jesus quer oferecer muito mais dádivas, bênçãos, poder, virtude para você. É somente perdoando e sendo perdoados que nós experimentaremos a satisfação espiritual e a paz que excede todo o entendimento, o prazer, a alegria da presença de Jesus em nossa vida. Somente perdoando-nos uns aos outros é que experimentaremos o fluir do Espírito Santo em nossa vida, a alegria do Espírito, os dons do Espírito, o poder do Espírito, a cura do Espírito, sinais e prodígios operados pelo Espírito Santo. Nós estamos fazendo uma conferência de avivamento. O Evangelho é muito mais do que nós vivemos e experimentamos, queridos. E eu creio que Deus vai mandar sobre essa comunidade o avivamento. Perdoai-vos uns aos outros. O perdão traz alegria no casamento. O perdão traz alegria na família, em todos os demais relacionamentos. O perdão traz leveza espiritual. Tira o peso das nossas costas que nos oprime, que nos tira e nos rouba a alegria. O perdão traz uma vida mais leve, mais simples, mais cheia de cor, menos cinzenta, mais bonita. Eu queria orar pela sua vida nesta noite.